A paz do Senhor para você que está começando o caminho de hoje. Talvez a chave já esteja na sua mão e antes mesmo de você abrir a porta, a mente já correu na frente do corpo, já foi resolver a conversa que precisa ter no trabalho, já foi olhar para a conta que ficou em cima da mesa, já foi procurar uma resposta que ainda não chegou. Você quer sair de casa em paz, mas sente que há coisas fora das suas mãos, coisas que você não controla, por mais que se esforce, por mais que planeje, por mais que tente prever cada detalhe do dia. E é exatamente por isso que eu te convido a parar por um instante, ainda com a chave na mão, ainda com o pé na soleira da porta, e lembrar de uma verdade que sustenta tudo o que vem depois. Nem tudo estará sob o seu controle hoje, mas nenhum trecho do seu caminho escapa aos olhos de Deus. Ele já está lá, no minuto que ainda não chegou, na palavra que ainda não foi dita, na porta que ainda não foi aberta. E se é assim, então este é o momento de apresentar o seu dia a Ele, antes de apresentá-lo a qualquer outra coisa. Se esta é a sua oração agora, escreva nos comentários: Deus, guia os meus passos hoje. Não como uma obrigação, não como uma fórmula, mas como uma decisão de confiança. O primeiro gesto do dia sendo entregar o que você não sabe controlar para aquele que nunca perde o controle de nada. Pai de bondade, antes de eu seguir para as tarefas e para os caminhos deste dia, eu aquieto o meu coração diante de Ti. Eu paro por um instante, com a mente ainda tentando correr na frente do meu corpo, tentando adiantar respostas, tentando resolver conversas que ainda nem aconteceram, tentando calcular o que fazer com uma conta que ainda está sobre a mesa. E eu te trago essa mente cansada, Senhor. Eu te trago essa vontade de controlar cada detalhe, cada horário, cada reação das pessoas, cada resultado possível, porque a verdade, Pai, é que eu não consigo prever tudo o que vai acontecer entre a hora em que eu saio de casa e a hora em que eu volto. Eu não sei se o trânsito vai fluir ou vai travar. Eu não sei se aquela pessoa vai responder da forma que eu espero. Eu não sei se a decisão que eu preciso tomar hoje vai sair como eu imagino. E por muito tempo, Senhor, eu tentei carregar isso tudo como se dependesse só de mim, como se bastasse pensar mais, planejar mais, antecipar mais, para que nada me pegasse de surpresa. Mas eu te confesso hoje com toda a sinceridade que tu já conheces antes mesmo de eu falar. Há horários que eu não governo, há pessoas que eu não controlo, há decisões de outros que não estão nas minhas mãos. Há imprevistos que vão acontecer independente da minha vontade. E eu preciso te dizer isso sem vergonha, sem culpa, porque tu não me pediste para ser dono de tudo. Tu me pediste para caminhar contigo. Eu quero, Senhor, diferenciar hoje o que é responsabilidade daquilo que é peso excessivo. Eu posso me preparar, eu posso trabalhar com empenho, eu posso ser prudente nas minhas escolhas, eu posso agir com fé e com cuidado. Isso é o que me cabe, e eu quero fazer isso bem, sem preguiça, sem negligência. Mas eu não preciso carregar o mundo nos ombros. Eu não preciso ser eu quem sustenta o resultado de cada conversa, o humor de cada pessoa, o desfecho de cada situação que está além do meu alcance. Tira de mim, Pai, essa falsa culpa que insiste em me acusar por aquilo que nunca esteve em minhas mãos. Tu és aquele que socorre, bem presente na angústia, como o Salmo declara, e eu quero descansar nisso hoje. Tu és aquele para quem eu posso lançar toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim, e esse cuidado não é uma frase bonita, é uma realidade que eu escolho crer agora, com a chave ainda na mão, com o dia ainda por começar. Eu reconheço meus limites, Senhor, mas não caminho sem cuidado. Eu reconheço que não sei tudo o que vai acontecer, mas sei que tu sabes. Eu reconheço que não controlo cada engrenagem do meu dia, mas confio em quem controla até as engrenagens que eu nem enxergo. Há uma reunião hoje que pode mudar de rumo e eu não sei como ela vai terminar. Há uma mensagem que eu esperava e que ainda não chegou.
e eu não sei quando vai chegar. Há uma decisão sobre dinheiro que eu preciso tomar, e eu não tenho certeza absoluta se estou fazendo a escolha certa. Há uma conversa difícil que talvez eu precise ter hoje, e eu não sei como a outra pessoa vai reagir. Diante de tudo isso, Senhor, eu escolho não fingir que tenho o controle que não tenho. Eu escolho, em vez disso, nomear cada peso diante de Ti, um por um, sem acumular tudo numa lista de aflição, mas simplesmente entregando, item por item, o que está em minhas mãos e o que não está. E ao nomear esse peso, Senhor, eu quero lembrar de uma verdade que muda tudo. Tu vês o trajeto inteiro, eu vejo só o pedaço que está iluminado à minha frente, mas Tu já estás em cada curva que eu ainda nem avistei. Isso me traz um alívio que eu preciso sentir agora. Não só entender com a mente, mas sentir no corpo, no jeito como eu respiro, no jeito como eu seguro essa chave, no jeito como eu vou atravessar essa porta daqui a pouco. Eu quero Te trazer, Senhor, a promessa de Provérbios, aquela que fala de confiar em Ti de todo o coração e não me apoiar somente no meu próprio entendimento, reconhecendo-Te em todos os meus caminhos, para que Tu endireites as minhas veredas. Eu sei, Pai, que confiar não significa fechar os olhos para os desafios. Não é isso que Tu me pedes. Confiar não é abandonar o bom senso. Não é agir de forma irresponsável, esperando que tudo se resolva sozinho. Confiar é não fazer da minha compreensão limitada o único guia da minha vida. Eu enxergo pouco, Senhor. Eu enxergo o hoje, às vezes nem isso direito, e Tu enxergas o amanhã, o mês que vem, o ano que vem, os frutos que ainda vão nascer de decisões que eu ainda nem tomei. Por isso, hoje, eu escolho Te reconhecer em cada caminho, no caminho profissional, no caminho financeiro, no caminho dos relacionamentos, no caminho da minha própria saúde e do meu descanso. Eu oro agora por quem não sabe qual decisão tomar. Talvez seja alguém que está diante de 2 propostas de trabalho e não sabe qual escolher. Talvez seja alguém que precisa decidir se continua num relacionamento ou se dá um passo de distanciamento. Talvez seja alguém que está pensando em mudar de cidade, de casa, de rotina, e o medo de errar está paralisando a decisão. Senhor, para essa pessoa e para mim também, quando eu estiver nesse lugar, eu peço, endireita os nossos passos. Não porque vamos ter certeza absoluta antes de agir, mas porque vamos ter paz suficiente para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Eu oro por quem espera uma mensagem. Pode ser a resposta de um médico, o retorno de um chefe, uma palavra de reconciliação de alguém que se afastou, a confirmação de algo que está em suspenso há dias, há semanas, talvez há meses. Essa espera cansa, Senhor, e eu sei disso porque eu mesmo já vivi noites em que o silêncio de um telefone pesava mais do que qualquer palavra ruim que pudesse vir. Eu Te peço paz para quem espera hoje. Não a paz de fingir que não importa, mas a paz de confiar que, enquanto a resposta não vem, Tu já estás trabalhando nos bastidores daquilo que ainda não vemos. Eu oro por quem encontra uma porta ainda fechada. Talvez seja uma vaga de emprego que não veio, um projeto que não avançou, uma tentativa que parecia certa e não se concretizou. Senhor, ensina-nos a diferença entre porta fechada por um tempo e porta fechada para sempre. Dá sabedoria para insistir onde devemos insistir e para deixar ir aquilo que já não é para nós. E enquanto isso, guarda o nosso coração de amargura, guarda a nossa mente de comparação, guarda a nossa fé de duvidar da Tua bondade só porque o tempo não é o que gostaríamos que fosse. E eu oro por quem sente medo de escolher errado. Esse medo, Senhor, às vezes paralisa mais do que a própria dificuldade da decisão. A pessoa fica girando em círculos, pensando em todos os cenários possíveis, com medo de que uma escolha errada destrua tudo o que já foi construído.
Mas tu não pedes perfeição de nós. Tu pedes disposição para caminhar contigo, com humildade para admitir quando erramos e disposição para corrigir a rota quando for preciso. Por isso, Senhor, endireita os nossos passos e dá paz para obedecer à direção que recebermos, mesmo quando o mapa do dia ainda não estiver completo diante dos nossos olhos. Eu penso, Senhor, num motorista que dirige à noite. Ele enxerga apenas o trecho iluminado pelos faróis, alguns metros à frente, não a estrada inteira. Ele não sabe exatamente o que vem depois da próxima curva, mas ele segue com atenção, com as mãos firmes no volante, confiando que à medida que avançar, mais estrada vai se revelar diante dele. É assim que eu quero viver hoje, Senhor. Eu não preciso ver o dia inteiro para dar o próximo passo. Eu preciso apenas enxergar o suficiente para agora e confiar que tu já vês o percurso completo, inclusive as curvas que ainda não apareceram diante de mim. Eu penso também, Senhor, em quantas vezes eu já quis ter o roteiro do dia inteiro nas mãos, antes mesmo de sair de casa. Eu queria saber, de antemão, se a conversa que vou ter vai terminar bem, se a proposta que vou apresentar vai ser aceita, se a pessoa que eu preciso encontrar hoje vai estar de bom humor ou não. Eu queria um mapa completo, com todas as respostas já marcadas, para que eu pudesse caminhar sem nenhum risco de tropeço. Mas tu não me ofereces esse tipo de mapa, Senhor, e eu preciso fazer as pazes com isso hoje. Tu me ofereces a tua companhia a cada passo, o que é diferente. E no fim, mais valioso do que qualquer mapa que eu pudesse desenhar sozinho. Eu oro, Senhor, por quem hoje precisa conversar com um filho sobre um assunto delicado, sem saber exatamente como a conversa vai se desenrolar. Dá palavras certas, dá timing certo, dá um coração aberto de ambos os lados. Eu oro por quem vai negociar um valor, um salário, um contrato, sem saber se a outra parte vai ceder ou não. Dá sabedoria para saber até onde ceder e até onde permanecer firme. Eu oro por quem vai pedir perdão hoje, sem saber se vai ser perdoado. Dá coragem para pedir de coração aberto e dá ao outro lado disposição para receber esse pedido com graça. E eu oro por quem vai simplesmente atravessar um dia comum, sem grandes decisões, mas ainda assim, cheio de pequenas incertezas que se acumulam e pesam mais do que parecem à primeira vista. Há também, Senhor, aquelas situações em que eu já tomei uma decisão, e agora só resta esperar para ver os resultados dela. Talvez eu tenha enviado um currículo, feito uma proposta, dado um passo importante, e agora o resultado está fora das minhas mãos. Nesses momentos, Senhor, eu te peço que me ajudes a descansar depois de ter feito a minha parte. Que eu não fique revivendo cada detalhe da decisão, questionando se eu deveria ter dito isso ou aquilo de outra forma. O que estava em minhas mãos, eu já fiz. O que vem depois, eu entrego a ti. E eu quero lembrar, Senhor, que confiar em ti também significa aceitar que, às vezes, a resposta vai ser não. Nem toda porta que eu bater vai se abrir. Nem toda proposta que eu fizer vai ser aceita. Isso não significa que eu escolhi errado ao tentar, nem que tu me abandonaste no processo. Às vezes, um não hoje é a proteção para um sim melhor amanhã, ainda que eu não consiga enxergar isso agora. Ensina-me, Senhor, a receber tanto as portas abertas quanto as portas fechadas, com a mesma confiança de que tu estás cuidando do meu caminho. Dessa direção que tu dás para os meus passos, Senhor, eu quero passar agora para o ritmo do meu coração. Porque de nada adianta eu saber que tu guias o meu caminho, se eu continuar correndo por dentro, antecipando problemas, vivendo ansioso por assuntos que ainda nem chegaram. Eu quero hoje aprender a não correr antes da hora. Eu te trago, Senhor, essa mente que desperta correndo. Antes mesmo de abrir os olhos por completo, já vem o pensamento sobre tudo que precisa ser feito, sobre os horários que precisam ser cumpridos, sobre as pessoas que precisam ser respondidas.
Eu te trago o café tomado depressa, muitas vezes engolido mais do que saboreado, porque o relógio já está correndo contra mim. Eu te trago o portão que precisa ser fechado com pressa, a última verificação antes de sair, a lista mental de coisas que não podem ser esquecidas. Eu te trago o trânsito, que pode alterar o meu horário, os semáforos que talvez fiquem mais tempo fechados do que eu gostaria, os imprevistos da rua que eu não posso prever nem controlar. Senhor, eu te peço domínio próprio para não transformar um atraso em desespero. Um sinal fechado, um ônibus perdido, uma fila mais longa do que o esperado, nada disso precisa virar motivo de desespero na minha mente. Eu te peço domínio próprio para não deixar que um pequeno ruído, uma contrariedade qualquer, tire de mim a paz que tu já colocaste em meu coração hoje de manhã. Lembra-me, Senhor, que tu não me abandonas quando a agenda se altera. Se a reunião muda de horário, se o compromisso é remarcado, se o plano do dia precisa ser ajustado, tu continuas comigo, exatamente como estavas antes de qualquer mudança. Dá-me paciência com as pessoas, Senhor. Paciência com quem está mais lento do que eu gostaria. Paciência com quem responde de forma ríspida, porque também está carregando o seu próprio peso. Paciência com quem esquece um combinado ou muda de ideia de última hora. Dá-me equilíbrio nas minhas respostas, para que eu não fale por impulso, para que eu não descarregue no outro a pressa que sinto por dentro. E dá-me atenção ao caminho, Senhor, atenção literal, no trânsito, nas ruas, nas tarefas manuais que exigem cuidado, para que a pressa não conduza as minhas mãos, nem as minhas palavras, para lugares que eu depois vou lamentar. Isaías me lembra que tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti ele confia. Eu quero essa mente firme hoje, Senhor, não uma mente que finge que os desafios não existem, mas uma mente que mesmo em meio aos desafios permanece ancorada em ti. E Tiago me ensina que, se me falta sabedoria, eu posso pedir a ti, que dás liberalmente, sem reprovar. Por isso, Senhor, eu peço sabedoria para as pequenas decisões de hoje. Como organizar o tempo, como responder a uma mensagem difícil, como priorizar o que realmente importa em meio à lista de tarefas que parece nunca acabar. Eu penso, Senhor, em quantas manhãs eu já saí de casa com o corpo ainda dentro do carro, do ônibus ou caminhando pela rua, mas com a mente já 10 passos à frente, já na primeira reunião, já na primeira ligação difícil, já imaginando o que vou responder para alguém que ainda nem me perguntou nada. Esse hábito de viver adiantado, Senhor, me rouba a experiência do agora. Eu perco o que está acontecendo neste exato instante porque estou ocupado demais, vivendo um instante que ainda nem chegou. Hoje eu quero praticar o contrário. Quero estar onde os meus pés estão. Quero prestar atenção ao que está diante de mim agora e confiar que, quando a próxima hora chegar, tu já estarás lá também, me dando o que for necessário para aquele momento específico. Eu te trago, Senhor, o barulho da cidade que já começa cedo, as buzinas, as pressas dos outros que muitas vezes contagiam a minha própria pressa. Eu te trago as filas, seja no transporte público, seja no caixa de uma loja, seja numa fila de atendimento por telefone que parece não ter fim. Ensina-me, Senhor, a usar esses minutos de espera não como tempo perdido, mas como pequenas pausas para respirar, para orar em silêncio, para lembrar que eu não preciso estar em pânico só porque o mundo ao meu redor parece estar sempre com pressa. Eu te trago também, Senhor, as notificações que não param de chegar, as mensagens que se acumulam antes mesmo de eu terminar de responder a primeira, os pedidos que parecem urgentes, mas que, na maioria das vezes, podem esperar alguns minutos a mais. Dá-me discernimento para não responder tudo com a mesma pressa ansiosa, mas para respirar antes de cada resposta, para pensar antes de cada clique, para lembrar que a maior parte do que parece urgente, na verdade, pode esperar um pouco.
sem consequências graves. Eu oro, Senhor, por quem hoje vai enfrentar um trânsito pesado e vai correr o risco de se atrasar para um compromisso importante. Dá paz ao coração dessa pessoa, para que ela não descarregue a frustração em quem está por perto, para que ela não dirija de forma imprudente, tentando recuperar o tempo perdido, para que ela consiga avisar com tranquilidade a quem estiver esperando, sem se desesperar por algo que já está fora do seu controle. Eu oro por quem vai lidar com uma criança que não quer se vestir a tempo, com um idoso que precisa de mais cuidado antes de sair, com uma situação doméstica que atrasa a saída de casa e gera tensão logo pela manhã. Dá paciência, Senhor. Dá capacidade de rir de pequenas contrariedades, em vez de se irritar com elas. E eu oro, Senhor, por mim mesmo e por quem me ouve, para que aprendamos a diferença entre estar atento e estar ansioso. Estar atento é cuidar do caminho, observar os sinais, prestar atenção nas pessoas ao redor. Estar ansioso é antecipar o pior antes mesmo que ele aconteça, é viver o dia inteiro em estado de alerta desnecessário. Eu quero a atenção que cuida, não a ansiedade que consome. Dá-me essa clareza, Senhor, a cada vez que eu sentir o coração acelerar sem motivo real. E dessa entrega da pressa e do ritmo, Senhor, eu quero olhar agora para aquilo que Tu me chamas a fazer, para o trabalho, para as responsabilidades que estão diante de mim hoje. Porque confiar em Ti não significa cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sozinho. Confiar em Ti significa caminhar com sabedoria, cumprindo o que me cabe, sem carregar sozinho o peso do que não me cabe. Se você decide agora não ser mais governado pela preocupação, escreva nos comentários: Senhor, eu confio o meu caminho ao Teu cuidado. Essa frase, ao ser escrita, não compra uma resposta de Deus, não é uma fórmula mágica, não é um código que garante que tudo vai dar certo hoje. Ela apenas ajuda você a verbalizar, diante de si mesmo e diante do Senhor, a confiança que você está escolhendo colocar sobre o seu dia. E é com essa declaração no coração que eu quero continuar a nossa oração, levando essa entrega para as tarefas concretas que esperam por você. Senhor, eu te peço discernimento para organizar o que precisa ser feito hoje. Muitas vezes, a ansiedade não vem só do que está fora do meu controle, vem também da desorganização daquilo que está dentro do meu controle e que eu simplesmente não consigo enxergar com clareza. Dá-me, Pai, clareza para separar o que é urgente do que pode esperar, o que é essencial do que é apenas ruído. Ensina-me a ouvir antes de responder, seja numa reunião, seja numa conversa em casa, seja numa mensagem que exige mais reflexão do que impulso. Que eu não responda primeiro para depois pensar, mas que eu pense primeiro, ainda que por um segundo, antes de responder. Eu te peço, Senhor, disposição para cumprir os meus compromissos com integridade. Que eu não prometa o que não posso cumprir e que, quando eu prometer, eu cumpra com excelência, não por medo, mas por reconhecer que o meu trabalho, feito de coração para Ti, tem valor independente de quem está me observando. Colossenses me lembra que tudo o que eu fizer deve ser feito de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que essa seja a minha motivação hoje, ainda que ninguém perceba, ainda que ninguém agradeça. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer os meus limites sem transformar isso em desculpa para a preguiça. Há tarefas que eu simplesmente não vou conseguir terminar hoje e está tudo bem. Há pedidos que eu talvez precise recusar com gentileza, mas com firmeza, para proteger o que realmente importa. Dá-me coragem para pedir ajuda quando for necessário, sem orgulho, sem a falsa ideia de que preciso resolver tudo sozinho. E dá-me discernimento para escolher caminhos honestos, mesmo quando o atalho parece mais rápido, mesmo quando ninguém saberia se eu tomasse a decisão errada.
Eu oro, Senhor, por decisões profissionais que estão diante de mim ou diante de quem me ouve agora. Uma proposta a ser avaliada, uma mudança de função, um projeto que exige coragem para começar. Eu oro por conversas delicadas que precisam acontecer, seja com um chefe, um colega, um cliente, alguém da família. Dá-nos as palavras certas, no tempo certo, com o tom certo. Eu oro por oportunidades e portas que exigem discernimento. Nem toda oportunidade que aparece é para ser aceita, e nem toda porta fechada é uma rejeição definitiva. Provérbios me ensina que entrego ao Senhor as minhas obras, para que os meus propósitos se confirmem. Eu não sei, Senhor, se toda porta que eu desejo vai se abrir hoje. Eu não quero te pedir isso como se fosse uma garantia automática. Eu quero, sim, te pedir que preserves o meu coração das portas que tirariam a minha paz, mesmo que, à primeira vista, parecessem vantajosas. E quero te pedir que confirmes diante de mim o que é reto, o que é da tua vontade, o que realmente vai me levar para mais perto de quem tu me chamaste a ser. Eu te trago, Senhor, as pequenas decisões que se acumulam ao longo de um dia de trabalho e que, somadas, pesam mais do que parecem isoladamente. A escolha entre responder um e-mail com sinceridade ou apenas dizer o que o outro quer ouvir. A escolha entre assumir um erro publicamente ou tentar disfarçar para não parecer fraco diante dos outros. A escolha entre correr atrás de mais uma tarefa ou reconhecer que o meu corpo e a minha mente já chegaram ao limite por hoje. Em cada uma dessas escolhas, Senhor, eu quero a tua sabedoria guiando as minhas mãos. Eu oro por quem trabalha em ambientes de pressão constante, onde os prazos parecem sempre apertados e as cobranças nunca cessam. Dá fôlego a essa pessoa, Senhor. Dá clareza para que ela consiga separar o que é cobrança justa do que é exagero desnecessário, e coragem para estabelecer limites saudáveis quando for preciso. Eu oro por quem lidera outras pessoas hoje, seja uma equipe pequena, seja uma família, seja um grupo de voluntários. Dá discernimento para liderar com firmeza e ao mesmo tempo com compaixão, sem confundir autoridade com dureza, nem bondade com fraqueza. Eu oro por quem é liderado hoje, por quem precisa seguir orientações de outra pessoa, mesmo quando discorda internamente. Dá humildade para obedecer quando for o caso, e dá também discernimento para saber a hora certa de expressar uma discordância com respeito, sem calar-se por medo, mas também sem rebeldia desnecessária. Eu oro por quem está buscando um novo emprego, enviando currículos, participando de entrevistas, sem saber quando a resposta certa vai chegar. Dá perseverança, Senhor, sem desespero, e dá discernimento para reconhecer, quando a oportunidade certa aparecer, que ela é de fato a certa. Eu oro também, Senhor, por quem empreende, por quem tem um pequeno negócio, uma loja, um serviço prestado por conta própria e enfrenta a incerteza constante de não saber se o mês vai fechar as contas. Dá sabedoria para administrar os recursos com prudência, dá criatividade para enfrentar os desafios do mercado e dá paz para descansar mesmo quando as vendas de um dia específico não foram as esperadas. Eu oro por quem estuda, buscando uma qualificação, uma nova profissão, um recomeço através do conhecimento. Dá disciplina para os estudos e dá esperança para continuar mesmo quando o resultado parece distante. Ensina-me, Senhor, a trabalhar com excelência, sem cair na armadilha do perfeccionismo que nunca se sente satisfeito. Ensina-me a entregar o meu melhor e a aceitar que o meu melhor, entregue com sinceridade, já é suficiente diante de ti, mesmo quando os homens exigirem sempre mais. Porque, Senhor, há coisas que nenhuma organização humana consegue proteger plenamente, e uma delas é a minha casa, é a minha família. São os caminhos daqueles que eu amo. Eu quero trazer diante de ti agora quem fica em casa e quem segue para outros caminhos hoje.
Eu oro por quem permanece em casa enquanto eu saio, e por quem sai comigo ou antes de mim. Eu oro pelos filhos que vão à escola, pelo cônjuge que segue para o trabalho, pelos pais que talvez estejam sozinhos em casa, pelos familiares que moram longe e que eu não consigo acompanhar de perto todos os dias. Eu oro por quem sai cedo, ainda no escuro, para cumprir uma jornada difícil, e por quem fica esperando o dia passar, cuidando da casa, cuidando de quem precisa de cuidado. Senhor, eu te peço guarda sobre as entradas e saídas de cada um. Guarda sobre as conversas que vão acontecer hoje, dentro da minha casa e fora dela. Guarda sobre as decisões que cada pessoa da minha família vai precisar tomar. Guarda sobre o descanso de cada um, para que mesmo em meio à correria haja um espaço de paz reservado para o corpo e para a alma. Eu reconheço, Senhor, com ternura, a dor de quem quer proteger todos e não consegue acompanhar cada passo. Eu queria poder estar em todo lugar ao mesmo tempo, saber exatamente o que está acontecendo com cada pessoa que eu amo, a cada minuto do dia. Mas eu não posso, Senhor. E é aqui que a minha confiança em Ti se torna ainda mais necessária. Tu alcanças os caminhos onde eu não consigo estar. Tu estás com o meu filho na escola quando eu não posso estar lá. Tu estás com o meu cônjuge no trabalho quando eu não posso estar lá. Tu estás com os meus pais, mesmo à distância, quando eu não posso estar lá. Essa certeza me acalma, Senhor, porque ela não depende da minha vigilância constante. Ela depende da Tua fidelidade constante. O Salmo me lembra que Tu guardarás a minha saída e a minha entrada desde agora e para sempre. E outro salmo me lembra que se não for o Senhor quem guarda a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero descansar nessa verdade hoje, Senhor. Eu faço a minha parte, cuido, oriento, ensino, corrijo quando preciso, mas quem verdadeiramente guarda a minha casa és Tu. Eu te trago, Senhor, aquele filho ou filha que hoje enfrenta uma prova na escola, uma amizade complicada, um momento de insegurança que ainda não sabe expressar com palavras. Guarda o coração dessa criança ou desse jovem, Senhor. Dá discernimento aos professores que vão lidar com eles hoje e dá sabedoria a mim, como pai, mãe ou responsável, para saber como apoiar sem sufocar, como corrigir sem ferir, como estar presente mesmo quando a rotina não permite estar fisicamente por perto o dia inteiro. Eu te trago, Senhor, o cônjuge que hoje enfrenta desafios próprios no trabalho, cansaços que nem sempre são visíveis, pressões que às vezes ficam guardadas para não sobrecarregar o outro. Dá força a essa pessoa, Senhor. Dá também a mim sensibilidade para perceber quando o outro precisa de uma palavra de apoio, mesmo que ele não peça diretamente. Fortalece a nossa comunicação hoje, para que pequenos desentendimentos não se transformem em distância desnecessária. Eu te trago, Senhor, os pais que já estão em outra fase da vida, talvez enfrentando limitações de saúde, talvez vivendo sozinhos, talvez precisando de mais atenção do que conseguem pedir. Perdoa-me, Senhor, pelos momentos em que a correria do meu próprio dia me faz esquecer de ligar, de visitar, de simplesmente perguntar como eles estão. Dá-me sensibilidade para não deixar que a distância física se transforme em distância afetiva. E, para quem já não tem mais os pais aqui, Senhor, consola o coração dessa saudade e traz lembranças boas para sustentar quem sente falta. Eu te trago, Senhor, os irmãos, os sobrinhos, os primos, os amigos que são como família, cada um seguindo o seu próprio caminho hoje, alguns por rotas parecidas com a minha, outros por rotas completamente diferentes. Guarda cada um deles, Senhor, nos lugares onde estiverem, nas decisões que precisarem tomar, nas conversas que precisarem enfrentar. E eu te trago, Senhor, aquele familiar distante com quem talvez eu tenha perdido contato, seja por brigas antigas, seja simplesmente pela distância e pela correria da vida. Eu não sei exatamente como está o caminho dessa pessoa hoje,
Mas tu sabes, eu entrego essa relação a ti, pedindo que, se for da tua vontade, restaures pontes que hoje parecem quebradas e que, enquanto isso não acontece, guardes essa pessoa mesmo à distância do meu cuidado direto. Se desejar, escreva nos comentários somente o primeiro nome de alguém que você quer colocar sob o cuidado de Deus hoje. Não é preciso descrever a situação, não é preciso contar detalhes, apenas o nome para que possamos lembrar juntos que o Senhor conhece o caminho dessa pessoa muito melhor do que nós. Vamos transformar esses nomes em oração agora, pedindo guarda, direção e paz sobre os trajetos de cada um deles hoje. Senhor, eu te apresento esses nomes que estão sendo